Olá, pessoal. Aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de julho de 2026. 8 horas, horário de Brasília. O colapso de Putin. A revolta dos oligarcas russos. A coisa está começando de esquentar lá na Rússia cada vez mais. Neste vídeo eu vou revelar para vocês como a incompetência da ditadura de Vladimir Putin trouxe a destruição e guerra para dentro do território da própria Rússia. Eu vou explicar aqui como a eficácia avassaladora da Ucrânia colapsou a defesa aérea russa, forçando a gigante estatal Gazprom e os oligarcas também a criarem seus próprios exércitos particulares, o que deixa alguns do Kremlin, talvez todo o Kremlin, com os cabelos em pé, preocupados, porque existe diferença entre eles, principalmente os oligarcas que perderam muito dinheiro. O que é muito dinheiro para um oligarca perder? Milhões? Não, talvez. Eles perderam bilhões de dólares. Analisaremos a quebra do monopólio militar do Kremlin e o surgimento de elites armadas e furiosas que perdem bilhões de dólares e ameaçam diretamente o poder central de Moscou. Assista esse vídeo até o final para entender todos esses detalhes dessa crise estrutural que está fragmentando as forças armadas russas e a estabilidade política da Rússia. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, fortaleça o canal, precisamos de você no canal e deixe o seu like, um like guerreiro. De guerreiro da verdade. Compartilhem todos esse vídeo e deem um like. Eu conto com vocês. Sei que posso contar com vocês. E façam seus comentários. Muito obrigado. A incompetência de Putin traz a guerra para dentro da Rússia. A arrogância e a incompetência do ditador, pensando apenas em terminar sua guerra da maneira como ele quer, Putin provocou uma guerra cruel e agora se voltou contra seu próprio território. Ao subestimar a bravura e a capacidade tecnológica da Ucrânia, o regime de Moscou cometeu o maior erro estratégico de sua história recente. E eu acho que ele deveria também ter estudado um pouco a história verdadeira e não a mentirosa que ele conta. Muitas vezes, desde a fundação da Rússia, inclusive, a Ucrânia derrotou a Rússia. A Ucrânia defendeu Kiev ainda contra o primeiro príncipe que traiu o pai que governava de Kiev, e fundou Moscou, e voltou-se contra o pai, atacou 3 vezes e foi rechaçado as 3 vezes. E hoje o campo de batalha não está mais restrito e a guerra bate diretamente à porta das elites do Kremlin. Mas não é essa guerra, não é só a Ucrânia. A Ucrânia até agora não assassinou nenhum oligarca, mas Putin assassinou e muitos. A infraestrutura vital que sustenta o poder financeiro do Kremlin está sendo severamente golpeada dia após dia. Os ataques cirúrgicos e profundos da Ucrânia desmascararam a fragilidade do sistema defensivo da Rússia. A destruição provocada pelas incursões aéreas ucranianas gerou um verdadeiro caos econômico e político no coração do Estado russo. As finanças russas estão colapsando rapidamente devido à interrupção contínua de produção de energia e dos combustíveis, a incapacidade crônica de proteger os ativos mais valiosos do país gerou uma onda de insatisfação sem precedentes. Este cenário de ruína arrastou a Rússia para uma crise estrutural profunda que afeta a sua sobrevivência econômica. O enfraquecimento do poder central abriu caminho para um confronto direto e perigoso com os setores mais ricos da sociedade russa, o exército particular dos oligarcas russos. Os dias de estabilidade do regime de Putin estão contados porque os oligarcas, os mais ricos da Rússia, acabam de ganhar uma autorização para formar exércitos particulares. Em um movimento de puro desespero, a gigante estatal de energia, muito bombardeada, com unidades industriais e fabris bombardeadas incansavelmente pela Ucrânia, que reduziu muito a sua capacidade produtiva, a Gazprom firmou um acordo direto com o Ministério da Defesa da Rússia. O objetivo desse pacto, desse acordo, é estabelecer unidades móveis de defesa aérea totalmente financiadas
controladas e comandadas e recrutadas pelas próprias corporações. Na prática, o governo russo está permitindo que as empresas mais ricas equipem e dirijam suas próprias formações armadas privadas. Essa decisão altera de forma fundamental e definitiva o equilíbrio de poder interno entre o Kremlin e os bilionários russos. Ao entregar armamento pesado e pessoal sob controle efetivo de grandes corporações, o regime abre mão do controle centralizado. Trata-se de uma mudança histórica drástica do monopólio exclusivo que o Kremlin sempre manteve sobre as forças armadas. Embora essas milícias privadas são feitas a exemplo do grupo Wagner, que acabou se rebelando, inclusive, contra Putin em 2023. O seu financiamento e lealdade pertencem inteiramente aos interesses dos oligarcas que os contratam, né? São os interesses comerciais deles. Esse passo é extremamente perigoso para a ditadura russa, porque os oligarcas agora reúnem dinheiro, conexões políticas e tropas organizadas com ligação com os insatisfeitos do exército da Rússia. Essas corporações passam a operar como centros de poder totalmente independentes e fora de controle direto das estruturas de segurança de Moscou. E a explosão da crise entre o Kremlin e as elites econômicas. Os oligarcas russos estão furiosos com as decisões do Kremlin porque estão perdendo bilhões de dólares. Já perderam, né? E estão perdendo mais com as sanções e os confiscos internacionais que eles estão sofrendo. Eles e suas famílias estão sancionados pessoalmente também. A destruição física de suas instalações industriais aumentou a tensão e quebrou o pacto de silêncio entre os bilionários e o ditador. E essa destruição de suas instalações vem se dando justamente pelos ataques diários e diuturnos da Ucrânia. À medida que o prejuízo financeiro cresce, cria-se uma elite empresarial disposta a defender seus próprios interesses de forma independente. A Rússia recorreu a essa terceirização forçada da guerra porque as suas forças armadas regulares falharam na missão de proteção. Mas, na realidade, eles falharam, mas não tinha defesa antiaérea contra drones e contra mísseis em número suficiente. O exército russo ainda possui centenas de sistemas de defesa aérea de alta tecnologia russa, além de helicópteros e caças avançados. No entanto, toda essa maquinaria pesada mostrou-se totalmente incapaz de defender os ativos econômicos e estratégicos contra a tecnologia ucraniana. A atual rede de radares e mísseis da Rússia fracassou repetidamente em impedir as incursões aéreas de longo alcance da Ucrânia. Vocês notem, né, que essa tecnologia é ucraniana. Para atacar lá em Engels, em Saratov, onde quer que seja, no Tataristão, né, que é longe mesmo em Moscou, que está atacando, em São Petersburgo, e que são distâncias no mínimo 800, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e 500 que eles já atacaram. Isso é tecnologia ucraniana. Os americanos nunca deram mísseis que vão tão longe, Os americanos nunca dão drones que voam tão longe. Foi desenvolvido pela própria Ucrânia. Agora tem empresas internacionais dos países aliados, já citados outras vezes, não quero ser repetitivo, que estão produzindo mais em uma joint venture com a Ucrânia. A Ucrânia leva o projeto para eles, eles fazem um acordo comercial, eles são participantes e é produzido para a Ucrânia, eu digo também, porque eles também têm direito de parte da produção ficar para eles e a Ucrânia está atendendo às suas necessidades muito bem e com segurança, porque ninguém vai atacar uma fábrica de mísseis ou de drones na França ou na Inglaterra, né? Lugar que eu valho, na Alemanha, né? E eles só ameaçam, né? Muitas vezes já ameaçaram. As refinarias, os depósitos de petróleo e as estações de bombeamento russas são incendiadas e destruídas com precisão milimétrica. O próprio presidente da União Russa de Industriais e Empresários, Alexander Shokhin, reconheceu publicamente que as empresas não têm preparo para essa missão. A transferência desse fardo militar para as corporações privadas evidencia a gravidade e o colapso do sistema de defesa aérea da Rússia. Na realidade, Vladimir Putin lavou as mãos, mas ao mesmo tempo é um perigo para ele caso eles resolvam se enfrentar, porque eles estão contratando gente também especializada. Na Rússia tem muito agora de pessoal que voltou do fronte para fazer a segurança das instalações.
não apenas aérea, mas de uma maneira geral, estão armando esse pessoal. É como uma milícia, como o que aconteceu com o grupo Wagner. A superioridade tática dos drones da Ucrânia. Cada ataque ucraniano bem-sucedido custa bilhões de rublos em reparos complexos, perda de produção e interrupção severa das exportações russas. Esses prejuízos sufocam as finanças do governo russo, que mal consegue arrecadar o suficiente para sustentar os custos da máquina militar russa. A tentativa de Moscou de criar grupos móveis de tiro privado não vai resolver o problema estrutural de segurança. A Rússia, na minha avaliação, ela tentou copiar o conceito vitorioso das unidades móveis de defesa da Ucrânia, que usam caminhonetes com metralhadoras contra ameaças aéreas. No entanto, as adaptações feitas pelos russos provaram ser consideravelmente menos eficazes e mal executadas no terreno. A Ucrânia mantém uma enorme superioridade em quantidade de drones, inteligência tática e ampla experiência operacional, e tem inclusive drones interceptadores. Os drones ucranianos voam a velocidade de até 200 km por hora, nesses casos da defesa antiaérea, e realizam manobras evasivas complexas. O tamanho reduzido e o perfil de voo dessas armas tornam as interceptações manuais russas uma tarefa quase impossível também. Os registros em vídeo mostram os drones ucranianos driblando o fogo contínuo da Rússia e atingindo os alvos com total sucesso. Essas falhas constantes vão aumentar a frustração dos oligarcas contra a incompetência do Ministério da Defesa da Rússia e a fragmentação do Estado e os novos rivais de Putin. Em vez de solucionar as deficiências de suas forças armadas, o Kremlin está descentralizando e fragmentando o poder militar. Ele está passando o que é de responsabilidade do poder militar para a área civil. Isso vão virar muitas máfias, que poderão se atacar mutuamente, poderão atacar o Kremlin, poderão atacar a própria máfia do ditador da Rússia. Ao pedir que as corporações estatais financiem suas próprias defesas, o governo enfraquece a sua própria autoridade central. É o que eu penso, né? Entregar soldados e armas para os oligarcas tornará muito mais difícil para o Kremlin pressionar ou intimidar essas elites no futuro. Os bilionários não dependem mais inteiramente das estruturas de segurança oficiais de Moscou para resguardar as suas fortunas. Com o tempo, essa autonomia armada vai quebrar o principal pilar de influência e coerção que sustenta a ditadura de Vladimir Putin. As elites empresariais, fortemente armadas, ganharão a confiança necessária para contestar abertamente as decisões políticas do governo e poderão fazer alianças militares de milícias, envolvendo inclusive contra o próprio governo. Essa mudança reflete uma debilidade estrutural profunda e terminal no coração do modelo político da Rússia. A história demonstra com muita clareza que o acúmulo simultâneo de riqueza, influência política e tropas leais altera o equilíbrio de forças. Ao agir por desespero, o Kremlin está criando e alimentando os seus próprios rivais militares internos. Eu quero ainda complementar isso que eu acabei de dizer, o que eu penso, mas que na realidade está formando, mas esses grupos são máfias empresariais. E isso poderá trazer sérios transtornos para o governante da Rússia, que é o ditador da Rússia no poder hoje. Esses novos blocos de poder armado não precisarão mais da figura do ditador Putin para proteger seus interesses, acelerando o fim do atual regime. Para concluirmos, a necessidade desesperada de armar corporações privadas comprova a total falência militar da Rússia diante da inteligência e superioridade da Ucrânia. A guerra levada pela Ucrânia, por Kiev, a capital da Ucrânia, e os seus comandantes, para o interior do território russo, fraturou a estabilidade econômica de Moscou e expôs a incompetência das forças armadas da Rússia. Ao descentralizar o uso das armas para os oligarcas, o regime de Putin semeia sua própria destruição e cria rivais internos e muito perigosos. A Ucrânia avança de forma implacável com sua estratégia de longo alcance, quebrando a estrutura de poder da Rússia, demonstrando superioridade absoluta na condução desse conflito. Muito obrigado
Conto com vocês inscritos no canal. Vamos rumo aos 30 mil inscritos agora, eu conto com vocês. Peço a todos que ajudem o canal. Muito obrigado e peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.